Alberto comenta que agora ele entende a ligação tão forte que existe entre Diná e Otávio, pois percebe que é algo muito além do que se pode explicar racionalmente. Otávio, ainda envolvido pela emoção da regressão, chama por Diná em voz baixa, como se estivesse vendo-a em outro tempo ou dimensão. Alberto então explica que o registro de vidas passadas foi acionado nesta vida atual e que isso pode justificar toda a intensidade dessa conexão entre eles. Em seguida, Alberto pergunta se Otávio está se sentindo bem ou se prefere continuar com o processo, mas Otávio, ainda impactado, diz que deseja voltar. Alberto, com toda a calma, pede para que Otávio respire profundamente 3 vezes, de maneira lenta e consciente, e logo orienta que ele desça através dos raios de sol, que o envolvem com uma energia protetora e suave. Alberto então pede que ele sinta os pés tocando no chão, sinta as pernas ganhando força e vá sentindo aos poucos a presença do corpo físico se restabelecendo. Por fim, orienta Otávio a abrir os olhos somente quando estiver sentindo completamente o próprio corpo. Otávio então abre os olhos lentamente e, com convicção, afirma ter certeza de que amou Diná antes, em uma outra vida, e que esse sentimento permanece com ele até agora, tão real quanto antes. Alberto aproveita para ressaltar que a regressão de vidas passadas só deve ser feita com o intuito de ajudar a pessoa a lidar melhor com sua vida atual, de forma mais humana, mais sensível e mais compreensiva. Otávio, com a voz carregada de sentimento, diz que eliminou Alexandre 2 vezes, tanto nesta vida quanto na anterior, e demonstra se sentir culpado. Alberto pede que ele não carregue essa culpa, explicando que as condições e os acontecimentos da vida conduziram inevitavelmente para essa situação. Otávio confessa que, mesmo assim, é tudo muito complicado para ele e que não consegue compreender totalmente os desdobramentos. Mas uma coisa ele afirma com clareza: ele ama Diná e esse amor é algo profundo. Em outro ambiente, Edneia revela que Duarte está comprometido com ela, deixando Estela surpresa e sem palavras por um instante. Regina, com a voz em tom alto, avisa todos ao redor que saiu o divórcio de Estela e que agora ela é oficialmente uma mulher livre para se casar novamente. Edneia responde que isso é ótimo e parabeniza Estela com entusiasmo. Estela, mantendo-se centrada, comenta com Regina que espera sinceramente que ela consiga se dar bem com Bia, pois essa convivência será inevitável. Regina afirma que já conversou com Duarte e dá a entender que pretende abandonar o trabalho para se dedicar ao novo relacionamento. Estela comenta que precisa resolver suas pendências o quanto antes, pois pretende retornar à fazenda o mais breve possível. Em outro momento, Alberto mostra uma tábua para Otávio e pede que ele observe com atenção, pedindo também que repare na água batendo em cada parte da madeira, explicando que o sentido da vida é muito semelhante a isso. A água representa o tempo e o espírito, enquanto cada tábua representa uma etapa da jornada. Otávio diz que entende a metáfora e que cada tábua é como uma nova reencarnação, uma nova oportunidade de aprendizado. Enquanto isso, Diná começa a se preocupar com o desaparecimento de Estela, dizendo que está sentindo uma urgência dentro de si e que precisa ir para a fazenda naquele instante, sem demora. Em outro lugar, Agenor encontra com Sininha, elogia sua aparência, dizendo que ela está linda e parece até uma atriz de televisão, e comenta que ganhou a tarde só de vê-la. A dona da pensão aproveita e pergunta se é Agenor quem está enviando as rosas misteriosas, mas ele desconversa. Sininha avisa que, se ele não colaborar, ela não irá mais ajudá-lo. Em seguida, Agenor revela que Lisa fugiu com um Theo. Fátima aparece e pergunta se chegou alguma encomenda para ela, e Sininha responde que em breve ela receberá flores. Tibério chega apressado, e Sininha pergunta qual é a pressa. Tibério responde que não vai jantar em casa, pois foi convidado para um jantar na casa de um amigo. Fátima pede que Sininha não leve a mal, e sugere que ela desista de Tibério, percebendo que talvez ele não retribua o mesmo sentimento. Na casa do mascarado, Tibério desabafa e revela que está sentindo ciúmes de Sininha, o que o surpreende. O mascarado, como de costume, responde apenas com gestos, e Tibério entende, dizendo que a culpa é da timidez dele. Tibério também comenta que Agenor não dá espaço para ninguém e monopoliza as atenções. O mascarado então recebe uma carta misteriosa, e Tibério pergunta se é de algum amor antigo. Em seguida, o mascarado entrega a carta nas mãos de Tibério, que a observa curioso. Tibério pergunta se ele não prefere ir pessoalmente falar com a pessoa, ao invés de responder por carta, e questiona se ele tem medo que ela não o reconheça ou não goste mais dele ao ver o rosto. Tibério diz que ele não pode continuar fugindo da vida, do amor e da verdade. O mascarado, comovido, abraça Tibério em silêncio. Enquanto isso, Lisa nada tranquila e depois retorna ao navio.
Em seguida, beija Theo com carinho e pede que eles não falem mais do passado, apenas do futuro. Theo garante que o futuro dele é ela. Na casa de Zeca, alguns amigos chegam e ele aproveita para apresentar o tio de Sofia. Logo depois, Zeca também apresenta Salomé para os convidados. Geraldão chega e entrega flores para Sofia e um presente para Salomé. Em outro momento, Otávio diz a Alberto que nunca saberá como agradecer tudo o que ele fez. Andresa, por sua vez, comenta com Tonho que, se Julião não tivesse repassado a correspondência, ela nem se lembraria do nome do produto. Ela pergunta se ele se incomodaria de acompanhá-la até um lugar para comprar algumas coisas. Tonho diz que ela leva jeito, e Andresa afirma que decidiu ficar, mas que precisará contar com a ajuda dos amigos. Otávio visita a barraca e Margarida comenta que Andresa não gosta muito de Tonho, pois ele é muito mulherengo. Mas Zulmira logo intervém e pede que Margarida não se intrometa em algo que não lhe diz respeito. Alberto chega e apresenta uma lista do que Dona Guiomar pode ou não comer, com todos os cuidados necessários. Dina e Estela observam algumas pedras e conversam, enquanto Alberto observa que Otávio está demorando. Quando Otávio finalmente aparece, Maroca pede para ele e Alberto tomarem cuidado, pois a caminhonete não está em boas condições. Andresa chega logo em seguida, confirmando que o carro realmente não está bom. Otávio cumprimenta Andresa e ela aproveita o momento para pedir um favor, que ele leve seu carro até Raul, pois ela deseja devolver o automóvel que Raul havia lhe emprestado. Alberto comenta que tentou entrar em contato com Estela e Diná por telefone, mas não conseguiu falar com ninguém. Enquanto Otávio dirige, Alexandre, em forma de espírito, observa a situação silenciosamente. Porém, tomado por uma força negativa, Alexandre interfere no trajeto e provoca, de forma proposital e espiritual, um grave acidente com o carro, colocando a vida dele em risco. Por sua vez, após o acidente, Otávio se levanta lentamente e começa a observar ao seu redor, percebendo que se encontra em um local completamente diferente, com uma paisagem linda e serena, um cenário que transmite paz e leveza. Ele caminha por esse ambiente deslumbrante, aparentemente sem entender direito o que está acontecendo, demonstrando certa confusão e desorientação diante do novo cenário. Enquanto isso, Alberto chega ao local do acidente visivelmente aflito e, ao se aproximar, se identifica como médico e afirma que Otávio é seu amigo, mas infelizmente é informado pelas autoridades que Otávio faleceu instantaneamente no impacto. Alberto entra em choque, abalado pela notícia repentina e devastadora. Enquanto isso, Otávio continua caminhando no novo plano em que se encontra, tentando compreender o que está vivenciando. Alberto, ainda transtornado, liga imediatamente para Queiroz e relata o ocorrido. Queiroz, surpreso, pergunta a Alberto se ele já informou os meninos, e Alberto responde que ainda não, mas que está indo agora contar a eles pessoalmente. Em outro lugar, Theo e Lisa continuam aproveitando o momento a sós, em clima de romance, quando Lisa menciona com um sorriso que Theo ainda não a pediu em casamento. Theo então aproveita a ocasião e faz o pedido de maneira espontânea, ao que Lisa dá a entender que aceita, emocionada com o gesto. Enquanto isso, Dudu pergunta as horas e Tato responde informando o horário. Dudu comenta que Otávio está demorando e pergunta se ele realmente viria naquele dia. Tato garante que sim e diz que Otávio provavelmente pegou a estrada mais tarde do que o planejado. Tato ainda aconselha Dudu a pedir para Glória servir seu jantar mais cedo, sugerindo que, assim, ele evita comer bobagens. Dudu então comenta que acredita que a viagem de Otávio seja praticamente uma lua de mel, e diz que Otávio tinha razão ao falar sobre Diná, ressaltando que ela é uma pessoa super legal. Ao perceber que o filme que está passando não é apropriado para Dudu, Tato resolve trocá-lo. Nesse momento, Alberto chega na casa de Otávio e é recebido por Okida, a quem pergunta se os meninos estão em casa. Okida responde que eles estão assistindo a um filme. Alberto, então, com um semblante pesado, diz que algo terrível aconteceu e começa a explicar que estava vindo da fazenda com Otávio, mas que houve um acidente de carro e Otávio faleceu. Ele entra na casa e tenta conter a emoção enquanto fala. Tato comenta que eles demoraram a chegar e Dudu pergunta se o pai está lá fora, dizendo que vai até ele, mas Alberto o impede. Alberto revela que Otávio não chegou com ele e, diante da insistência de Dudu, ele diz que os meninos precisarão ser muito fortes naquele momento. Em seguida, Alberto conta que o pai deles está no hospital e que sofreu um acidente muito grave. Então explica que foi até ali justamente para buscá-los. Em outro cenário, Andresa comenta com Zulmira que elas não conseguiram encontrar quase nada do que estavam procurando. Patty pergunta por que Tonho está de mal com elas, demonstrando preocupação. E em seguida, Maria sai para passear com Patty. Estela pergunta a Diná se ela está com dor de cabeça, ao que Diná responde de forma indireta, dando a entender que sim.
Estela então oferece um comprimido, mas Diná recusa, dizendo que não gosta de tomar esse tipo de remédio.